DJ Capa, Idade da Razão. O tempo aumenta a nossa capacidade de engolir sacos à medida que avança a idade, a revolta, sorrir por breves momentos. Aceitamos ver a vida com demasiados tons de cinzento aos 16 anos. Éramos inconformados, dispostos a ser avós dos que estão calados aos 27. Só já queremos ter as nossas coisas, desencantados com a vida e suas prosas. Pergunta então, o que quero para mim? Vou aceitar a situação e viver a vida assim. O profundo responde-me, vou fazer o que sempre quis. Se ouvir sempre o mundo, nunca serei feliz. Vou afirmar o que penso, tornar pequeno este mundo imenso, trazer às pessoas o brilho do sol depois de um dia chuvoso. Quero propor a esperança de um futuro radioso. Continuo a sangrar nas letras a noção de um mundo perfeito, com leite e pão, com mulheres interessantes e homens honestos, com justiça social e dirigentes honestos. Mas a realidade chama-me de volta a bofetadas. Este é o mundo das verdades enganadas. A humildade me diz, só posso dar ao mundo a mudança que em mim já fiz. A presunção afasta-me da lucidez que preciso para fazer poesia sobre as ruínas que piso. O tempo veio falar comigo, disse-me coisas estranhas. Disse-me estar atento quando caírem as folhas castanhas. É a aurora da minha vida. Não vem cedo para enfrentar a violência da tempestade sem medo. Depois dela vem sempre a bonança, que é como um abraço paterno ou sorriso de uma criança. O tempo veio falar comigo, disse-me coisas estranhas. Disse-me para estar atento quando caírem as folhas castanhas. Sim, ouvimos A Idade da Razão. As folhas castanhas já caíram há muito tempo. Que resumo, já que não pode fazer uma análise profunda como tal, mas que comentário traz em torno desta música? Primeiramente eu gostaria de fazer um gancho, um link com o que eu comentei anteriormente a respeito da primeira música. Claro, o Brown há pouco disse algo também interessante, né? Porque pensar o sujeito é pensá-lo na perspectiva da relação. E essa relação transcende a dimensão de homem para homem, se a gente for a pensar nesse sentido. Porque a gente se relaciona com o ar, com a natureza, com a água. Então somos esse sujeito em plena relação, na medida em que sem esses outros seres também não temos vida, né? Um planeta sem água não há vida, por exemplo. É essa relação. E por que é que eu trago este ponto? Justamente para ver essa relação que o autor vai trazer e que transita, por exemplo, da primeira música para esta, por exemplo, achei algo em comum, mas elaborado esteticamente de modo bem diferente. Basta a gente dar conta, por exemplo, na primeira letra, né, que logo no início vai dizer que há essa relação entre o artista e a música, né, e a música vai surgir nesse contexto de relação. Aí percebe-se aquilo que a gente tem chamado de narrativa fundante, no sentido, por exemplo, teológico, para os que acreditam nisso, né? Pensar, por exemplo, o mundo a partir do verbo, né? Que no princípio era o verbo, não é? E do verbo vamos ter a palavra e, consequentemente, outras coisas, né? Que têm vindo a ser comentadas, escritas, etc, etc. O que significa que estamos face a uma narrativa fundante. Mas isto também pode levar-nos a refletir a questão dos arquétipos. E só podemos falar dos arquétipos, no meu entender, pensando nessa relação, porque nós somos sujeitos sociais historicamente constituídos. Então nós nos afetamos, nós nos retroalimentamos. E nesse processo de retroalimentação, a gente se forma não só com base naquilo que a gente constrói, com aquilo que a gente acredita, mas também com aquilo que é pré-construído, conforme dizem as teorias no campo de estudos da linguagem. Então, os textos do Mayanda, nesse sentido, trazem muito esse elemento. E, como disse, na segunda música, isso também fica muito mais evidente. Eu vou ler muito rapidamente, só para não me perder.
vai dizer o seguinte: o tempo aumenta a nossa capacidade de engolir sapos à medida que avança a idade. Aí depois ele discorre para dizer que, no meu entender, que há certo momento em que se atinge o auge, que é essa idade da razão, que eu leio como lucidez. E nessa lucidez, compreende-se que há muita responsabilidade para uma pessoa que se considera lúcida, e tem um ponto que vai surgir aqui no meu entender, que eu chamo de relações de poder, porque justamente a partir do momento em que a gente se posiciona face, por exemplo, aos poderes hegemônicos, então a gente entra num processo, digamos que de desconstrução. Desconstrução porque a gente procura não se encaixar nos modelos pré-construídos. E isto afeta os poderes instituídos universalmente. E muito mais interessante quando no refrão vai dizer o seguinte: o tempo vai falar comigo e disse-me coisas estranhas. Disse-me para estar atento quando caem as folhas castanhas. E aí eu volto para o comentário que eu fiz inicialmente, de como o texto é elaborado e que em vários momentos, eu não sei se amanhã dá conta disso, eu digo sei porque eu não sei, né? De como a natureza é posta a dialogar, porque desta vez já não está a conversar com a música, né? Conforme colocou naquela questão da primeira música. Desta vez ele faz uma paráfrase, e essa paráfrase é operacionalizada com o sujeito. Esse sujeito não é pensado de forma, ou seja, dentro do paradigma antropocêntrico, que é a questão do tempo. O tempo surge como um sujeito. Só que ele não vai dizer, ou seja, o tempo não aparece assumindo um discurso de forma textual. Pelo contrário, há inversão desse quadro interpretativo, justamente porque vai operacionalizar a paráfrase, ou seja, ele fala no lugar do tempo. Quando ele diz, por exemplo, assim: bom, para quem depois puder ouvir a música, dará conta do que eu estou aqui a dizer. Diz assim: o tempo veio falar comigo e disse coisas estranhas. Ou seja, não é o tempo que está a falar textualmente. É ele. Então, o tempo entra como uma voz. Só que ele entra como uma voz no texto sendo reinterpretado, e aí vai funcionar a paráfrase. Então, para dizer o quê? Ao longo da tradição poética, de todos os espaços culturais, sejam eles africanos ou não africanos, as elaborações estéticas e simbólicas no plano das artes sempre trouxeram, digamos, esse aspecto criativo, né? E penso que a questão da arte é fundamental para se pensar mesmo essa questão da criação. Por exemplo, se for para confrontar com o que o artista diz naquela primeira música, né, que é a música Por Sol Nascer, percebe-se justamente essa narrativa fundante, ou seja, é o começo da palavra que se funda na relação entre o artista e a própria música, né? E aqui, por exemplo, vai se convocar outro sujeito que vai ser o tempo. Então aqui vai prevalecer, ou vai predominar, melhor dito, esse princípio da covitalidade. Sobre esse reconhecimento, e aí também espero que o artista comente, não sei se é assim como encara, como é que esses sujeitos, eu diria não humanos, mas entre aspas, justamente para dizer que a questão de ser humano ou não humano também é uma construção social e uma construção política. Não é? E essa questão da dualidade, inclusive, é muito perigosa. Não é? Perigosa a partir do momento em que a gente não dá conta da relação. Porque se a gente dá conta da relação e como nos retroalimentamos uns com os outros, aí a gente percebe que não operacionalizamos a dualidade. Ou então a dualidade surge como um conceito pensado como uma existência que vai, por exemplo, separar uma realidade com a outra, quando na verdade vai existir aquilo que se chama acoplamento, ou seja, há uma relação de feedback entre eu e os outros seres. Então fica essa dica, né? E sobretudo no plano da memória. E por que eu falo do plano da memória? Porque nenhum sujeito, em qualquer espaço, não é, toma o discurso como autônomo, na medida em que os discursos, inclusive, são pré-elaborados. Porque se a gente for a ver essa questão da narrativa fundante que o artista traz na primeira música,
a gente pode fazer uma relação com aquilo que é o discurso bíblico sobre a origem da palavra. Então isso quer dizer o quê? Todo sujeito é social historicamente constituído. Então nós fazemos na relação. E depois ainda há uma outra coisa que eu considero muito interessante, que é a questão daquilo que a gente vem chamando por transtextualidade, que é a forma, por exemplo, como os textos vão ser configurados. Não importa o formato do texto. Seja um texto enunciado a partir de um batuque, seja um texto enunciado a partir de uma máscara, por exemplo, seja um texto enunciado a partir, por exemplo, de uma dança, conforme, por exemplo, as várias culturas africanas vão evidenciar. Então fica aqui essa ideia, né, que eu estou aqui a insistir muito à luz daquilo que o próprio texto traz. Mas daí, como disse o artista, não sei como é que encara essa questão.